galera, beleza? Estamos começando mais uma resenha do KG. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero falar com vocês que não se esqueçam de dar o like no canal. O like de vocês é fundamental, importantíssimo para o crescimento do canal, pois é. E você que ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve no canal, manda para os amigos, manda para os familiares. Fala que é a melhor resenha esportiva da cidade da Bahia. Então, vou estabelecer aqui um limite de curtidas. Vamos fazer com que esse vídeo alcance 100 likes, tá legal? Conto com a ajuda de cada um de vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar falando sobre o mercado de transferências. Vamos começar falando sobre o jogador Yuri César. Yuri César, que é atacante do Flamengo, mas estava emprestado ao time do Fortaleza. Ele foi vendido para o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes pelo valor de 32 milhões de reais. Desse valor, o Flamengo ainda vai ficar com 20% de uma futura venda do jogador e o Fortaleza vai ficar com 1 milhão e 500 mil referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Yuri César revelado pelo Flamengo e estava emprestado na última temporada pelo Fortaleza a pedido de Rogério Ceni. Bom, vamos falar agora do zagueiro Luan Pérez. Luan Pérez, que recentemente é titular do Santos e fazendo uma ótima campanha com o clube na Libertadores, chegando à final, e Luan Pérez acabou sendo comprado pelo time paulista pelo valor de 3 milhões de euros, convertido aos reais, equivale ao valor de 20 milhões de reais. Luan Pérez, que era jogador com passe vinculado ao Clube Bruges da Bélgica e agora é jogador do Santos. E por fim, vamos falar agora sobre o atacante William José. William José, que estava no time da Real Sociedade da Espanha, ele que é revelado pelo São Paulo, também já jogou por Grêmio e Santos, lá na Espanha também jogou pela equipe do Las Palmas, e o William José é o novo contratado no time do Wolverhampton da Inglaterra. O William José que vai chegar para suprir a ausência do atacante Jiménez, o mexicano que acabou contundido numa lesão na cabeça e não tem prazo para voltar. Então o time inglês foi rápido no mercado e contratou o William José por empréstimo, com passe fixado de 1 ano, o período do empréstimo, e o William José vai substituir o atacante mexicano que está com a lesão séria na cabeça e está afastado dos gramados. O William José que vai agora se aventurar pela Premier League. Bom, galera, vamos falar agora sobre o Vitória. Vitória que se reapresentou na manhã desta quarta-feira, lá no Barradão. Lembrando que o clube enfrenta o Brasil de Pelotas na sexta-feira, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, às 21h30. Para a partida, o clube não vai contar com o atacante Evandro, que encerrou o contrato com o Vitória, vai voltar para a Itália, jogador que tem passe vinculado com a Udinese da Itália, e o atacante Vico e o volante Matheus Friso também não vão poder jogar porque contraíram o coronavírus, estão em isolamento. Já o volante Fernando Neto e o meia Marcelinho, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também não vão para a partida. E o meio-campo Guilherme Rende, que saiu no último jogo contra o Botafogo com a lesão na coxa, também não vai poder ser relacionado para a partida. E o atacante Léo Ceará não vai para a partida também, porque ele acabou conversando com os empresários e achou melhor não jogar essa partida. Léo Ceará que está brigando pela artilharia da Série B e entrou em consenso com seus empresários, não vai pedir para não ser relacionado para a partida. Lembrando que Léo Ceará já está com um acordo com o futebol japonês, mas precisamente com o Yokohama Marinos, mesmo clube que contratou o atacante Elber do Bahia. Então Léo Ceará se despede do Vitória, Léo Ceará artilheiro do clube no campeonato, e não vai jogar essa última partida. Continuando falando sobre o Vitória, a diretoria busca a renovação dos contratos de 3 jogadores para a próxima temporada. São eles o volante Lucas Cândido, o também volante Matheus Friso e o meia atacante Thiago Lopes. Esses aí são que a diretoria já busca a renovação de contrato. E por fim, o último assunto do giro pelo Vitória, o lateral esquerdo, na verdade, Rafael Carioca, que a diretoria, o staff divulgaram que o jogador não foi relacionado para a partida contra o Botafogo por um desconforto no estômago. Na verdade, o lateral esquerdo ele não se representou para a concentração dessa partida. Esse é o motivo, o verdadeiro motivo, que ele não foi relacionado para o jogo, né?
Rafael Carioca acabou não se apresentando para a concentração, não deu motivo nem satisfação alguma e acabou não jogando essa partida. Esse foi o real motivo, que a Central de Comunicação do Vitória falou que ele não foi relacionado devido ao desconforto estomacal, mas a verdade foi essa, que ele não quis se concentrar para o jogo passado contra a equipe do Botafogo. Bom, galera, vamos agora falar sobre o time do Bahia. O tricolor baiano que enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, na Arena Fonte Nova. A partida vai é um jogo atrasado. E o Bahia, que para a partida não vai contar com a volta do volante Ramon, volta de suspensão. O lateral Zeca, que estava questão de dores no joelho, já treinando normalmente, deve ser relacionado para a partida. E o zagueiro Lucas Fonseca, também recuperado de lesão, deve ser também relacionado para a partida. Bom, agora falar um pouco dos bastidores do Bahia, que anda bastante conturbado. O Roney, que é da torcida Terror Tricolor, ele deu entrevista ao jornalista Nilson Luiz nesta noite e ele já falou que o Bahia está com um mês de salário atrasado dos jogadores e 6 meses de direito de imagem atrasados também. O Bahia, que vale ressaltar que esse direito de imagem consiste entre 10% e 20% do salário dos jogadores. O Moleque também falou também sobre o empresário chamado Pitombeira, que há 4 anos está no Bahia. Coincidentemente, né, há 4 anos o atual presidente Guilherme Belintani está tomando a frente do clube. E esse Pitombeira, na verdade, quem manda no Bahia é esse Pitombeira. A verdade é essa, Guilherme Belintani é mais um fantoche. Esse Pitombeira está há 4 anos no clube e a voz maior é dele ali no clube, entendeu? Os jogadores que ele quer, que o Bahia contrata, entende? Tá aí também um dos motivos da divisão de base estar defasada e um dos motivos também da divisão de base do Bahia não existir. A verdade é essa, que o Bahia não existe, não tem mais divisão de base, não procura mais revelar jogadores. O Bahia agora só compra jogadores para a própria divisão de base, coisa que anos atrás não acontecia. Mas agora passou a acontecer e também com esse Pitombeira, esse tão empresário Pitombeira, passou a acontecer isso no Bahia. O Bahia que não revela mais jogadores, o Bahia que era referência também na divisão de base. Hoje em dia o Bahia compra jogadores da divisão de base de outros times. Vai entender um negócio desse, né? E falou mais também. Falou que o treinador Felipão já estava com um pré-acordo já com o Bahia. Só que o Felipão descobriu que, na verdade, o Felipão não aceitou ser capacho de empresário. E o Felipão acabou não acertando com o Bahia. O Felipão queria trabalhar tranquilamente, ter autonomia para indicar os jogadores e não jogadores de um determinado empresário, que é o que acontece hoje no Esporte Clube Bahia, entendeu? Então, com isso, acabou contratando Mano Menezes. Mano Menezes, que todos lembram, ele teve uma sequência de 3 vitórias com o Bahia, mas quem não sabe, por baixo disso, existe que a diretoria antes tinha reunido os jogadores e falado que iria pagar os salários atrasados, direito de imagem, tudo certinho. O acordo foi esse, o time engrenou, conseguiu 3 vitórias consecutivas, subiu bastante na tabela, passou a ocupar a primeira parte da tabela e tudo, mas a diretoria acabou não honrando com a sua palavra, com os compromissos, e o time, hoje a gente vê o retrato do time o que é, né? Então, o time está aí, uma seca de vitórias e tal, e então o clube está nesse marasmo, o Bahia está nessa podridão administrativamente. A pergunta que fica, né, que o que aconteceu com o dinheiro da venda de tantos jogadores que foram vendidos, né? Então a gente fica assim, pensando como é que chegou a esse ponto. O time do Bahia, que antes o presidente estofava o peito, falava que o Bahia administrativamente era referência, que estava contendo as dívidas e tal, mas ele continua dando entrevista e contando mentiras para a torcida, entendeu? Guilherme Belintani é um baita falastrão. As entrevistas dele você pode ver que ele tenta a todo momento tirar a culpa dele em si e transmitir a culpa somente para os jogadores. Óbvio, os jogadores têm sua parcela de culpa nisso tudo, mas se pergunte aí, você trabalharia com salário atrasado? É complicado, é fácil a gente chegar, apontar o dedo para os jogadores. Óbvio que tem jogadores que não merecem vestir a camisa do Bahia,
Mas com isso tudo podemos ver que não é somente o nível técnico dos jogadores, tem algo a mais nisso, entendeu? Então o clube hoje encontra nessa situação, está com o pé na Série B, e você vê o time do Bahia não vê nenhum progresso, não vê nenhuma sintonia do clube, não vê nenhuma sintonia dos jogadores com a atual diretoria. Lembrando que hoje teve até protestos, a Bamor e a Terro também foram lá no CT, não sei porque somente a Bamor conseguiu entrar no CT para conversar com alguns jogadores e também com o presidente. A torcida Terro Tricolor não foi aceita, não deixaram entrar no clube. Então essa é a realidade, pessoal, do Bahia. Essa é a bomba do Bahia, que mostra ser um time organizado, um clube organizado, um clube que paga em dias, mas na verdade os jogadores estão com um mês de salário atrasado, 6 meses de direito de imagem atrasado, e o torcedor que paga o pato, sofrendo com esse time a passos largos para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o que resta agora é dizer que o Bahia vença a partida contra o Corinthians e respire, saia da zona de rebaixamento e respire no campeonato. Bom, galera, vamos falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor Paulista, que até umas rodadas atrás era o líder do campeonato, agora entrou em declínio e busca novamente a liderança do campeonato. Já nos bastidores, o atual presidente Júlio Casares e a sua diretoria já estão articulando a reformulação do elenco para a próxima temporada. E vale ressaltar que o São Paulo gasta mensalmente salário dos jogadores em torno de 11 milhões de reais, só com a folha salarial dos jogadores. E pensando nisso, o presidente já tem alguns nomes que não devem seguir, segundo o jornalista Jorge Nicola dos canais ESPN, não devem seguir para a próxima temporada no clube paulista. Entre eles tem o lateral direito Juan Fran que já é um lateral de 34 anos de idade e recebe 600 mil reais por mês no clube paulista. O Juan Fran é um lateral que se notabilizou por não ser muito ofensivo nos times que jogou e também na seleção espanhola, mas tem um vasto currículo, isso não podemos negar. Mas, diferentemente do seu reserva Igor Vinícius, o Juan Fran é um lateral de muito apoio, é um lateral mais defensivo e também pode jogar também como zagueiro. Pensando nisso, o São Paulo não deseja contar com o lateral para a próxima temporada. O outro jogador seria o atacante João Rojas, o equatoriano que sofreu muitas lesões no São Paulo. Suas primeiras partidas até convenceram, fez boas partidas, mas acabou tendo a lesão, ficou mais de um ano parado e já voltou até os treinamentos, mas provavelmente não vai continuar no São Paulo para a próxima temporada. O salário dele não é nem tanto um empecilho, porque João Rojas recebe inicialmente no São Paulo o valor de 120 mil reais. E o outro jogador é o atacante Gonzalo Carneiro. Gonzalo Carneiro é atacante que veio para resolver os problemas do ataque do Tricolor Paulista, mas acabou sendo pego no doping por uso de cocaína e acabou ficando um tempo fora. E ele voltou agora nos últimos jogos, mas não convenceu a atual diretoria. E também é um nome que provavelmente não deve continuar no Tricolor Paulista para a próxima temporada. Lembrando que o São Paulo, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Atlético Goianiense em Goiás. O jogo será às 7 horas da noite. Bom, galera, fico por aqui. Essa foi mais uma resenha do KG. E você não se esqueça de dar aquele like. Seu like é fundamental para o crescimento do canal. E você que não é inscrito, corre lá, se inscreve no canal. Se inscreve, fala com todos os seus amigos, para que venhamos ter o crescimento no canal. E, antes de encerrar o vídeo, eu quero falar a vocês que vão lá, vejam o trabalho do meu colega Alex Paito. Ele que é responsável pela edição dos vídeos. Vem lá, confira lá um pouco mais sobre o trabalho dele. Trabalho da Aras Media Filmes. Eu vou deixar vocês aí no Instagram. E vocês podem ir lá acessando, dar aquela moral lá que o trabalho é de excelência. Valeu, galera. Fico por aqui. Fui!